Agora no Repórter MT eu entrevisto o advogado Ardonil Gonçalves Júnior, faz parte da Comissão de Segurança Pública da OAB, no momento licenciado. Eu tenho muitas dúvidas para falar com o doutor Ardonil sobre segurança pública e especialmente alguns casos concretos como o do Rodrigo Claro, que quando a gente coloca a matéria sobre o Rodrigo Claro, a ação que vem desenvolvendo em que a tenente Ledura, ela é apontada, né, como a defesa diz que é maus tratos, a acusação diz que é tortura, e houve o encaminhamento desse processo para a vara militar. E muitos cidadãos, muitas pessoas fazem comentários nas mídias sociais, nos sites, abaixo das notícias, dizendo agora que foi para o Tribunal Militar não vai ser feita justiça porque são os pares que terão ali vozes e aí vai acontecer a proteção do corporativismo. Qual a sua opinião? E esclareça, a vara militar, ela é composta do juiz de direito, de coronéis de reserva, qual o peso desse Conselho Especial de Justiça e por que houve essa mudança na lei em outubro de 2017? Bem, a Justiça Militar, em primeiro grau, naqueles estados em que tem um efetivo inferior a 20 mil homens, é composta pela própria Justiça Comum em agregação de militares estaduais no posto de oficial. Então, Justiça Comum, juiz de direito. É o juiz de direito e oficiais militares, não é necessariamente coronel, não é isso? Tem que se ver quem é que vai ser julgado, quem vai julgar tem que ser sempre um posto acima de quem será julgado. O juiz julgador tem que ser superior. Policiais e bombeiros podem ser réus. Militares, policiais e bombeiros, não é isso? Militares do Exército fazem parte de uma outra justiça, a Justiça Federal. No caso de policiais e bombeiros militares, Justiça Estadual. Bem, em relação à sua pergunta a respeito do corporativismo, a melhor análise é aquela feita com base em números frios, em análises estatísticas, né? A Justiça Militar condena mais do que a Justiça Comum, né? Por quê? Porque na Justiça Militar, até a edição da 13491, que é a última lei que foi, você tratava com crimes militares próprios. Desacato, deserção, insubmissão, peculato eram crimes muito próprios, né? E dentro do seio militar há um sentido muito forte de honra, né? Então, ninguém admite um militar cometendo crimes contra a honra, cometendo crimes contra a autoridade, ou mesmo crimes contra o patrimônio. Porque, doutor, o senhor elencou aí, por exemplo, desacato, muitas vezes, quando é feito um inferior ao superior. Desacato sempre do inferior para o superior. Sim, mas no caso em que é feito crimes em que, no caso, né, um menino que está começando, é meio que a gente se sente como se ele fosse população, quando é o militar contra a população. O sentimento da população não pode inferir nas regras técnicas, né? A gente tem que ter isso bem claro, né? Depois que a pessoa passa num concurso público e é aprovado, é o caso específico a que se refere. O menino que estava em treinamento, né? Estava em treinamento, mas passa a ser militar. Então, todo o regramento em relação a ele é militar, né? O regramento para cuidado com ele, né? E o regramento de obediência dele, todo militar. No caso em concreto, se houve maus tratos ou se houve qualquer outra coisa, só quem poderá definir isso é a própria Justiça. Sim. Por que esse caso foi remetido pela Justiça Militar? Antes da edição 13491, só eram crimes militares aqueles que estavam previstos dentro do ordenamento jurídico militar, Código Penal Militar, e praticados por militar em serviço e mais algumas situações. Hoje, qualquer crime praticado por militar em serviço, previsto ou não no ordenamento jurídico militar, é considerado crime militar. Então, o militar em serviço sempre pratica crime militar. Exceto o crime doloso. Exceto o crime doloso contra a vida praticado contra civil. Se for praticado contra militar, é crime militar e será julgado pela Justiça Militar. Que pode ser o caso, né? Ele era militar, então militar contra militar, julgado junto à Justiça Militar. O contra civil foi uma exceção feita por uma emenda constitucional que diz que aí o tribunal do júri volta a julgar. E o que é a Justiça Militar? O princípio dela é o mesmo princípio do tribunal do júri. Iguais julgando iguais, pares julgando pares, em razão do conhecimento, em razão da especificidade da matéria. Por exemplo, para citar um exemplo, né? É um tema muito controverso até hoje, notadamente em razão do advento da Maria da Penha. O marido que mata a mulher por ciúmes, não é? Tecnicamente, juridicamente, isso não é possível. Há um crime, né? E esse crime é considerado homicídio doloso de forma qualificada, motivo fútil. A população concorda com isso?
A população pode ou não concordar através do tribunal do júri. Então, os 7 jurados aqui vão dizer se concordam ou não com isso. E esse veredito é soberano. Povo julgando o povo. Esse é o princípio do júri. Em relação à justiça militar, em razão das especificidades, comportamento militar, valores militar, honra militar, pares, povo, julgando um do seu povo, militar julgando um militar. Né? Então, por exemplo, um desacato, né? Que no direito penal comum é um crime de menor monta, dentro do direito militar é uma pena maior. Por quê? Imaginem a desobediência, né? Citando. Que existe tanta disciplina, né? Exato. Imaginem num caso de guerra, um cabo dando uma ordem para o soldado, dizendo, vai lá e invada aquela trincheira. O soldado vira e diz, não posso ir, eu quero saber em que lei, e começa a discutir essa ordem no período de guerra. Você não tem como fazer essa discussão. Então, a ordem militar ela tem que ser prontamente atendida, desde que legal. Né? Por isso, pares julgando pares. A respeito de ser mais protecionista ou não, os números não indicam isso. Os números indicam o contrário, que a justiça militar tende a ser mais rigorosa nos seus julgamentos, inclusive com apenamentos maiores. Ou seja, a população ela pode ficar assim tranquila que vai ser respeitado todo o ordenamento jurídico que conduz o direito no Brasil. Com certeza, até porque a gente deve se lembrar de forma muito específica que esse julgamento não é realizado pela Polícia Militar, ele é realizado pelo Poder Judiciário, com membros da Polícia Militar fazendo parte desse julgamento em primeira instância. Se o julgamento não for aquele que o Ministério Público concorde, ou não for aquele que os advogados de defesa concordem, será feito recurso que será julgado pelo Tribunal de Justiça. Se eles não concordarem da decisão junto ao Tribunal de Justiça, ainda existem as instâncias recursais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, né, que são instâncias recursais e podem ser discutidas. Então, dizer que um julgamento, por ser julgado junto à Justiça Militar, será pendente por um lado ou por outro, me parece uma interpretação mais emocional do que técnica, porque tecnicamente essa justiça ela não é de exceção, ela faz parte do bojo judiciário. Doutor, você que faz parte, né, da Comissão de Segurança da OAB, está no momento do licenciado, mas tem todo esse percurso na área de segurança pública, quero saber algumas coisas sobre alguns temas. O que você acha de armar a população, a discussão desarmamento versus armar a população? Bem, meu posicionamento, o Ardonil, né, não o presidente da Comissão de Segurança Pública, não o coronel, o Ardonil. Eu sou a favor do porte de arma e sou a favor da venda de armas. Não é armamento de população, são coisas diferentes. Né? Nós tivemos um referendo alguns anos atrás em que perguntou se a população concordava ou não com a venda de armas no Brasil. A população disse que sim, concordava. O governo federal, ao invés de atender o desejo da população e permitir a compra dessas armas e permitir o porte dessas armas, criou leis restritivas. Então hoje, para o cidadão comprar uma arma é uma dificuldade grande, para ele adquirir o porte de arma é maior ainda. Qual é o meu pensamento a esse respeito? A lei existe para todos, para conceder benefícios ou para punir. Se alguém portando arma comete um crime, ele deve ser condenado pelo crime que ele cometeu. Mas não é tirar o direito de defesa desse cidadão em razão da possibilidade de eventualmente ele cometer o crime. Então, por exemplo, se ele está em sua casa, entra um bandido ali para assaltar, ele tem uma arma e não tem porte, não tem nada que o respalde para que esteja em posse de arma, e ele reage protegendo a sua família, ele mata esse cidadão, ele vai responder. Mesmo tendo o porte, ele responderia por isso, né? Quando você comete um homicídio, você será julgado por esse homicídio. Não significa que você será condenado. Sim. Né? No caso que você citou, se um ladrão invade a minha residência e coloca em risco a minha vida, eu tenho uma arma lá, ou uma faca, ou um pedaço de pau, e eu uso os meios necessários para defender a minha família, isso é legítima defesa, no caso da população, e no caso do policial ou de quem tem até que é um estrito cumprimento do dever legal, o exercício, né, desse dever. Eu tenho o direito de defender a minha família. Eu serei julgado. Quando eu cometo um homicídio, alguém tem que dizer, olha, esse homicídio foi cometido dentro das normas legais que permite que eu faça a minha defesa ou a defesa de terceiros. Não importa se a arma é legal ou ilegal, ele vai ser julgado novamente. A diferença é que se ele tiver arma legal, não haverá pena nenhuma em razão do uso da arma. Se a arma for ilegal, ele provavelmente responderá pelo crime de porte ilegal de arma. Não em relação ao homicídio, mas em relação ao porte ilegal de arma.
E a gente se depara aí com os números, com a cidade, né, o estado de Mato Grosso, em relação à violência. Com a sua experiência, qual seria ferramentas em que o poder público poderia apostar, investir, para que a gente consiga mudar esses números? A segurança pública é uma questão extremamente complexa e é extremamente séria. Não há receita de bolo, né? Eu faço isso e a consequência é essa. Mas você tem alguns estudos, você tem algumas situações em outros países, em outros estados, que apontam que a adoção de determinadas medidas impactam diretamente na redução dos números de criminalidade. Em que medidas são essas? Para citar, Mato Grosso tem um déficit de vagas hoje para os presos de 6 mil vagas. Então eu tenho 6 mil presos a mais do que comporta o sistema. Isso significa que eu tenho presos sendo tratados como bichos, tratados como animais. Se o sistema de prisão no Brasil é socioeducativo e reeducativo, eu estou reeducando para se tornar mais criminoso. Então, a meu ver, um dos primeiros passos seria a construção de presídio, né, e manter preso quem cometeu o crime. Então, vamos construir presídio, tratá-los de forma digna, reeducá-los, colocá-los para trabalhar e reinseri-los socialmente. Segundo passo, geração de emprego e renda. Quem não tem emprego e não tem renda, se a família está passando fome, tem uma tendência natural a cometer crimes. Nós sabemos que em estados com o PIB, com a renda per capita maior, eu tenho menos crimes de pequena monta, furtos, agressões, homicídios passionais, eu tenho menos, eu diminuo a incidência de crimes através da questão de geração de emprego e renda. Bem, quer dizer que, então, onde não tem emprego é mais criminoso? Não, eu disse que é um dos fatores. Então, a gente está trabalhando, primeiro, presídio. Segundo, geração de emprego e renda. Terceiro, a efetividade na apuração das causas desse crime, nas consequências dos criminosos. Não é? Então, nós estamos falando aqui do trabalho de inteligência. Sim. Eu estive, no final de semana passado, em Rondonópolis. E lá me foi dito que o Comando Vermelho em Rondonópolis, através do presídio, vem com atuação muito forte, vem horrorizando a cidade. As polícias de lá têm tomado medidas duras, fechado boates, prendido pessoas, né? Tem reagido. Contudo, com organizações criminosas, a ação de policiamento ostensivo é ineficaz. Organização criminosa, quem é que trabalha? É o serviço de inteligência, não é? É investigação. E essa progressão no regime de pena estaria em algumas situações equivocada? Assim, a pessoa consegue a progressão de pena, coloca a tornozeleira, vai para a rua e muitas vezes se depara, especialmente nas notícias, né, policiais, que o cidadão que cometeu o crime estaria usando tornozeleira. O equívoco aqui não é nem na progressão, é a forma de fiscalização. Não é? A tornozeleira eletrônica foi uma grande ideia, foi um grande benefício. Qual é o problema? A tornozeleira eletrônica foi criada, em tese, para criar uma cerca eletrônica, não é isso? Então eu determinaria onde essa pessoa pudesse ir, de que forma ir, em que horário e em que local. Sim. Então eu poderia determinar, por exemplo, que se você estivesse portando a tornozeleira eletrônica, você não pudesse sair deste estúdio. E se pudesse sair, fosse das 6 da manhã às 7 da noite, nesse sistema. O nosso sistema de tornozeleira eletrônica implantado no Mato Grosso não obedece a esses critérios. Ao invés da cerca eletrônica, eu tenho limites eletrônicos, eles são muito frágeis, amplos. Né? Um limite que hoje me parece, aí eu vou dizer me parece, realmente não tenho certeza, que ele passa pelo quilômetro. Então eu determino a fixação na casa e até 1 quilômetro ela não dispara. E aí eu vim para o segundo ponto. Quando ela dispara, qual é a ação efetiva do Estado? Disparou, eu vou lá e prendo a pessoa que cometeu o crime ou tem aquela nova chance? Me parece, digo novamente, não é a área da Comissão de Segurança Pública, é mais do sistema prisional. Me parece que existem chances. Então disparou uma vez, pode, disparou duas, não pode. Não é isso. Nos Estados Unidos, que é o modelo, que é esse modelo que nós temos no Brasil, modelo de sistema, não modelo efetivo. Lá, colocou-se a tornozeleira eletrônica, saiu do local, ele é preso imediatamente. Preso e revide o regime. Aqui, se houvesse o sistema de cerca eletrônica, me parece que seria efetivo. Não é o que existe hoje. Eu coloco a tornozeleira eletrônica e o criminoso com a tornozeleira eletrônica continua cometendo o crime e a polícia só o prende depois que ele cometeu o crime. Lembrando que quem usa a tornozeleira eletrônica não é responsabilidade da polícia, é responsabilidade do sistema prisional.
não é? Então é o sistema prisional que deveria acionar a polícia para prender imediatamente. Esse sistema me parece ser falho. Me parece não. Eu tenho certeza que é muito falho e merece aprimoramento. Coronel, em relação, né, o senhor falou aí muito da questão do presídio, esse trabalho de reeducação, né, sócio-reeducativo, para todos os... O senhor acredita que para a maioria dos criminosos ali contidos, o sistema de sócio-reeducativo realmente faria uma diferença? A gente teria efeito, resultado? Ou aquela máxima do bandido bom, bandido morto, ele é... Claro que não. Ele é, de fato... Nunca bandido bom, bandido morto, não. Nós fizemos um pacto social e nesse pacto social, lá atrás, né, que a gente criou o Estado, a figura do Estado, nós combinamos que vamos cuidar dos nossos que fazem o bem, mas cuidar de quem faz o mal também. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele bandido reeducado que deixa de ser bandido. Então o senhor acredita e defende essa reeducação, que existe essa possibilidade sim. Claro que nas condições que temos agora isso não existe. Não existe. Né? Não existe. E ela funciona ao contrário. Uhum. A pessoa que é lançada dentro do sistema prisional sai pior do que entrou. Eu, ao invés de pegar um criminoso é quem comete crime, pegar um criminoso e treiná-lo, capacitá-lo, inseri-lo no mercado de trabalho para que ele não mais volte a cometer crimes, eu coloco dentro do sistema prisional, o abandono lá dentro e o torno um criminoso melhor. Eu faço uma faculdade do crime dentro do sistema prisional. Então o senhor defende o sistema prisional, mas com outros moldes? Sistema prisional nos moldes que a lei determina, não nos moldes em que a lei é aplicada hoje. Só fazendo um comentário muito rápido. No direito prisional, né, no direito da reeducação, nós temos duas classificações muito simples, do criminoso habitual e do criminoso eventual. O criminoso habitual é o criminoso que todo dia rouba, mata, comete assalto. O profissional. O eventual é que comete um crime eventualmente. Por exemplo, a pessoa vai jogar sinuca, no meio do jogo de sinuca ele comete um homicídio. Um único crime na vida dele, não é? Essa pessoa não pode ser misturada com aquele homicida que comete homicídio todos os dias, que tem larga carreira de crime, que comete homicídio por paga, que comete homicídio por recompensa, um criminoso profissional. Eu tenho que tratar de forma diferenciada. Eu tenho um cidadão que é criminoso, mas cometeu um crime. E eu tenho outro cidadão que é criminoso e comete crime todos os dias. Os dois merecem tratamento e os dois merecem reinserção social. Mas nós temos que separá-los para que um não contamine o outro. E normalmente uma laranja podre contamina as laranjas boas. E uma laranja boa não faz as podres voltarem a ser boas. Né? Qualidade de vida perpassa por segurança pública. Muito, muito. Né? Todas as teorias que tratam de segurança pública e dos índices de redução apontam como principal elemento de redução dos índices de criminalidade o fator educação. Então, para reduzir a criminalidade, primeiro eu tenho que investir em educação. Quando eu invisto em educação, naturalmente eu melhoro a qualidade de vida. Né? É por isso que eu disse no início que a questão de segurança pública é uma questão muito séria e muito complexa para apontar um elemento. Não é isso? Por exemplo, o que o governo do Estado poderia fazer neste momento para contribuir de forma muito efetiva para a segurança pública? Escolas de período integral. Não escolas de 2 turnos, mas escolas de período integral. A escola de período integral, isso é fato. Em São Paulo fez-se um estudo, né, que nos locais em que a escola é de período integral, eu tenho uma redução drástica dos índices de violência. Tudo isso fez com que você buscasse esse caminho político, porque existe, né, agora a sua intenção de percorrer a política, né, como pré-candidato a deputado estadual. Então isso também, a segurança pública é a sua bandeira de trabalho na política? A segurança pública é uma das minhas principais bandeiras, né, como pré-candidato ao cargo de deputado estadual. E tratar de segurança pública é tratar de todos os temas, é tratar de saúde, de educação, de geração de emprego e renda, de organização social, de moralização. Segurança pública é muito complexa. Quem trata de segurança pública trata de qualquer outro tema. Mas a minha bandeira principal dessa pré-candidatura e a discussão que a gente vem fazendo, tanto em Cuiabá como no interior do estado, Várzea Grande, em todas as áreas, ao meu ver, a principal missão e a principal encargo do parlamentar, que é ouvir a população, descobrir o que está acontecendo junto à população, transferir isso ao governo e apresentar propostas através dos projetos de lei. Esse é o trabalho do parlamentar.
não é tão somente fazer lei ou fiscalizar, mas ouvir a população. É por isso que nós lançamos o nosso nome ao cargo, né, de pré-candidato, hoje como pré-candidato a deputado estadual, para que possamos representar a população, notadamente onde ela não está sendo representada hoje. E segurança pública, com certeza, é um dos temas em que ela não está sendo representada. Só lembrando, né, que por falta de gestão, neste momento, semana passada nós tivemos 40 viaturas sem gasolina no interior, na capital do estado. Isso é falta de gestão. Segurança pública é muito sério para se brincar com ela. Nós devemos gerir a segurança pública como elemento principal de governo, através da educação, geração de emprego e renda, saúde. Não é? A pessoa que não tem baixa expectativa de qualidade de vida tem uma tendência natural a cometer crimes. Quanto maior a expectativa de uma boa vida, de uma boa renda, de dignidade através do emprego, menor a possibilidade do criminoso. Quanto menor essa expectativa, maior a possibilidade do criminoso. Coronel Ardonil Gonçalves Júnior, meu entrevistado de hoje.